Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, antes das notícias, que quero dar 4 notícias para vocês aqui, esmaga do like e compartilha esse vídeo para muito mais pessoas saírem do obscurantismo das falsas notícias. Olha, hoje saiu uma bomba da Vaza Jato, novas informações da Vaza Jato, que ficou conhecidíssima, né, de publicar aquelas conversas entre procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol, Laura Tesler, aquela turma do Januário Paludo. Vocês lembram disso? Hoje saiu mais uma bomba. E esta nova bomba revelou que os procuradores falavam sobre Ciro Gomes. Eles estavam loucos, doidinhos para que a Lava Jato fosse para cima do Ciro Gomes e que houvesse uma operação contra Cid Gomes e Ciro Gomes, que eram críticos da Lava Jato. De acordo com a reportagem, em 13 de janeiro de 2019, no grupo chamado Filhos do Januário 4, a procuradora Laura Tesler enviou uma mensagem perguntando se havia algo que pudesse ser usado contra Ciro ou Cid Gomes que fora coletado nas investigações. Ela disse: eu estava louquinha para fazer uma visita para ele, escreveu ela, se referindo a uma possível operação contra Ciro Gomes. Ciro Gomes soube disso agora, ficou pé da vida, está soltando aí o fogo pelas ventas, já detestava o Dallagnol e o Sérgio Moro. É só lembrar que o Ciro Gomes lá atrás, quando falava bem do Lula, e disse que o Lula tinha sido preso sem provas, disse que o impeachment da Dilma era um golpe. O Ciro sempre falou essas coisas, agora está mudando por conta das eleições, mas sempre foi contra a prisão do Lula e disse inclusive que Lula só sairia da cadeia se ele fosse eleito. Procurado pela revista, Ciro disse que os diálogos são mais uma prova de que a organização criminosa comandada por Moro e Dallagnol transformou a estrutura da justiça em um covil de milicianos. O pré-candidato mencionou a operação da qual ele e o irmão foram alvo em dezembro do ano passado para instigar um suposto esquema de fraude e pagamento de propina durante as obras de um estádio lá no Ceará. A gente sabe que todos aqueles críticos da Lava Jato eram também alvo. Eles não tinham provas, não tinham nada contra a pessoa, mas eles se reuniam e diziam: vamos coletar provas sobre fulano? Fulano está criticando muito, Ciro Gomes está criticando muito, Cid Gomes está criticando. Vamos encontrar algo com eles para calar a boca deles, para fazer com que o que eles estejam falando contra a operação não seja levado em conta, não seja válido. Então essa forma de manipular a justiça era própria do Dallagnol, do Sérgio Moro, que agora vai enfrentar um debate. Eu espero que o Sérgio Moro continue candidato mesmo, que é para enfrentar essas coisas do Lula e do Ciro Gomes lá na lata. Quando perguntado para ele: por que você fez isso? Por que você houve o conluio? Eu duvido, o Ciro Gomes vai detonar, acabar com a raça do Sérgio Moro num debate. Agora é uma patifaria a gente descobrir essas coisas. Assim como perseguiram o Lula, queriam fazer isso com todos os políticos que ousassem criticar a Lava Jato. Agora, senhoras e senhores, falando sobre a morte do Olavo de Carvalho. Todo mundo sabe que o Olavo de Carvalho morreu, houve comoção no lado bolsonarista, críticas de outro lado, tem gente que está comemorando a morte dele, dizendo que já foi tarde, né, que um encontro com Satanás vai ser ótimo. Mas enfim, eu não comemoro a morte de ninguém. Nem a morte de opositores ou de críticos, de negacionistas ou gente assim como o Olavo de Carvalho. Não deve ser comemorado porque se a gente comemorar, dá um valor maior do que eles tinham. Aliás, eu quero ler uma frase da filha dele, a Heloísa de Carvalho, que veio aqui no Critica Brasil, que ela disse o seguinte sobre comemorar a morte de Olavo de Carvalho. Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar um atestado de falta de humanidade. Deus está vendo, e eu também, disse a Heloísa. Ela ainda falou o seguinte sobre o pai, lamentou a morte do pai de uma forma meio inusitada. Ela disse assim: Deus perdoe ele de todas as maldades que ele cometeu. A Heloísa sabia o pai que tinha, não virou santo depois da morte, mas ela disse que não vai se alegrar. Aliás, ela diz o seguinte: o Olavo morreu de Covid, ela disse. Não tem como eu sentir grande tristeza pela morte, mas também não estou feliz.
sendo sincera comigo e com meus sentimentos. Aliás, Olavo de Carvalho tinha 8 filhos, né? Deixou 8 filhos. Olavo de Carvalho era conhecido para os bolsonaristas, para a grande imbecilidade brasileira, como um grande filósofo. E para os filósofos era considerado um grande imbecil. Ou seja, os grandes filósofos o consideravam um grande imbecil, os imbecis o consideravam um grande filósofo. Era um negacionista, dizia que a Covid não existia, e aí a gente vê que depois de 9 dias com Covid, porque disseram que ele estava se recuperando da Covid, ele veio a morrer por complicações da própria doença que dizia não existia, era uma doença da China, era uma doença inventada, era uma doença para causar pânico, Covid não existia, não era letal, enfim, etc, etc. Não estou aqui para julgar se ele morreu em decorrência dessas coisas. A gente nem sabe mesmo se vacinou ou não, até porque tem muita gente que fala da boca para fora, mas se vacinou. Por exemplo, aquele músico Eric Clapton, daquela música Would You Know My Name? Ele diz que a vacina é para fazer com que todo mundo seja hipnotizado em massa. Olha só, para vocês terem uma ideia. Um roqueiro como Eric Clapton fala uma coisa dessa e diz que só foi vacinado porque foi enganado pela propaganda, mas que agora se libertou. Enfim, Olavo de Carvalho é dessa linha. A linha de negar a ciência e dizer que a ciência não vale nada, de que se alguma coisa foi salva não foi por conta da medicina, não foi por conta da ciência. E o Bolsonaro lamentou a morte de Olavo de Carvalho, diferente do que fez com outras personalidades que morreram pela Covid ou de outras doenças. Bolsonaro não falou nada. Mas sobre Olavo de Carvalho ele disse que Olavo de Carvalho é um farol que iluminou milhões de brasileiros. Imagine o farol de Bolsonaro, que seguiu um comportamento genocida como o próprio Bolsonaro. Olavo de Carvalho, ele era contra a vacina, bolsonarista, considerado pelo Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, como o guru da família Bolsonaro. O guru é o mestre da família Bolsonaro. E a gente não pode comemorar a morte de ninguém, até porque a gente tem que valorizar a nossa vida. Porque qualquer hora, qualquer momento, eu também posso morrer. O que a gente sabe é que Olavo de Carvalho, ele incentivou muita gente à violência, incentivou muitas pessoas à morte e indiretamente por causa disso tudo, falando sobre a doença, politizando a doença, enfim. A última informação é que ele realmente morreu de Covid. A morte de Olavo de Carvalho, até porque ele não vai estar vivo agora em 2022 para ver a derrota do Bolsonaro. Não vai estar vivo, mas ele já tinha previsto a derrota de Bolsonaro por Lula. Ele que estava sendo considerado, ele mesmo disse que estava sendo abandonado pelo Bolsonaro, que tanto ajudou, nas palavras dele. Aliás, os filhos do Bolsonaro se guiaram muito pelo bolsonarismo. Estão aí os alunos de Olavo de Carvalho, o Abraham Weintraub, que hoje é crítico de Bolsonaro, mas diz que o capitão foi enlaçado pelo Centrão. Ele também, muito devoto dele, Alan dos Santos, do antigo Terça Livre. Tem ainda a questão do Ernesto Araújo, que era ministro das Relações Exteriores e era aluno de Olavo de Carvalho. Olavo morreu dizendo que foi abandonado pelo clã Bolsonaro e a família dele quer enterrá-lo com honras e quer fazer com que o corpo venha para o Brasil. Outra notícia, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 5 dias para a Polícia Federal ouvir o ex-ministro bolsonarista Abraham Weintraub naquele inquérito sobre as fake news. Ele deu uma nova entrevista, novos ataques a membros da corte, falando e espalhando fake news novamente. Abraham Weintraub, que saiu fugido do Brasil, depois que o clima aqueceu, ele voltou aqui querendo ser candidato a governador. Agora o Alexandre de Moraes deu 5 dias para a polícia ouvi-lo e também acionou o YouTube que disponibilize na íntegra o vídeo em que Weintraub faz novas acusações contra ministro da Suprema Corte. Agora uma notícia sobre a questão do conflito na Ucrânia. É sabido que os Estados Unidos, que está doido pela guerra, o que tudo indica, os Estados Unidos e o Reino Unido estão acirrando a guerra. Quando pede que diplomatas saiam das embaixadas, quando pede que seus cidadãos saiam da Ucrânia, estão prevendo, estão dizendo para a Rússia, pode vir quente que a gente está fervendo.
tanto a União, o Reino Unido quanto os Estados Unidos estão muito propensos a essa guerra. Até porque os Estados Unidos sempre faz guerra longe do seu território. É muito esperto. É muito fácil você se meter em guerra quando é muito distante, são quilômetros de distância do seu país. Difícil é entrar numa guerra que seja ali na fronteira. Eles estão levando uma guerra para a fronteira da Rússia. A Rússia está defendendo seu território. A Ucrânia também tem que defender seu território. Nessa situação aí, quem mais perde é a Ucrânia, porque está aí entre um jogo de gigantes. E aí fica no meio, coitada. Porque tanto a OTAN quanto a Rússia querem puxar a sardinha para o seu lado. A OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que faz parte dos Estados Unidos e países europeus nesse bloco de guerra, querem que a Ucrânia participe também desse bloco, o que para a Rússia é inaceitável. Eles não querem jamais que a Ucrânia participe disso, porque é um país fronteiriço, conhecido ali como país russo, a maioria das pessoas falam russo lá. Enfim, hoje o Emmanuel Macron, presidente da França, viajou para a Alemanha. Vai se encontrar com o novo chanceler alemão, Olaf Scholz. Eles vão conversar sobre uma resposta comum para essa crise na Ucrânia. A Alemanha tinha dito que haveria sanções e tal, mas só que a Europa precisa do gás natural e da energia que vem da Rússia. Quase 1/3 do gás natural que a Europa usa vem do gasoduto da Rússia. Então é muito difícil para a França e para a Alemanha fazer uma espécie de guerra contra a Rússia, até porque perderiam essa situação em que a China ganharia, porque a China está louca pelo gás e petróleo da Rússia. E aí eles vão se reunir para dar uma resposta, mas o que tudo indica, o que eles estão fazendo é dizer o seguinte: calma lá, muita ponderação, nós não queremos entrar numa guerra. Não se favoreceria dessa guerra nem a Rússia, nem a Alemanha, nem a Espanha, nem a Suíça, nem a Itália, enfim. O Reino Unido, como sempre é mais capacho dos Estados Unidos, fará tudo que seu mestre mandar. O Joe Biden, pelo visto, está querendo uma guerra muito rápido. Não sei se é para levantar alguns fundos, porque guerra significa bilhões de dólares para empresas. As pessoas acham que na guerra só perde a vida as vítimas, mas quem ganha dinheiro são os donos das armas. Ora essa, os aviões, o petróleo, tudo mais é por interesse. Então o Reino Unido e os Estados Unidos estão propensos a bancar esta guerra. Já a Alemanha e a França, não. E a Alemanha preocupa muito os Estados Unidos porque é a maior economia europeia e tem muita influência sobre os outros países europeus. A gente pede cautela nesse momento, porque uma guerra lá seria assim, uma guerra catastrófica para a Europa e para o mundo. É bom lembrar que os Estados Unidos já colocou de prontidão 8.500 soldados americanos que podem ser enviados à fronteira da Ucrânia, e a Rússia tem 100.000 soldados lá nas proximidades da fronteira com a Ucrânia. Inclusive já tem hospitais de campanha, eles estão ali com toda uma estrutura, hospitais, alojamentos e um arsenal de guerra muitíssimo. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta a qualquer momento, esmaga nesse like, participa junto com a gente. Aqui você tem as notícias de uma forma direta. Tchau, pessoal.